Segundo o autor desse livro aqui, Liberte Sua Personalidade, Maxwell Maltz conta que nós possuímos uma máquina que cabe a nós programá-las para atingir objetivos. Nós possuímos essa máquina, nós não somos essa máquina. E ele chama essa máquina de servomecanismo, que funciona à base de objetivos a serem alcançados. Assim como um míssil teleguiado, que tem uma coordenada específica ali, que tem um alvo específico, ele vai perseguir aquele alvo, ajustando e reajustando a rota até atingir. Ele fala que o nosso mecanismo automático funciona da mesma maneira. É um mecanismo perseguidor de objetivos. Então, cabe a nós, o nosso consciente, dar objetivos para ele alcançar. E esse servomecanismo é o mesmo que o nosso subconsciente. Ele apenas recebe as informações do consciente, tá? Recebe os dados que nós estamos enviando para esse servomecanismo, a fim de atingir um objetivo, tá? E é com um pensamento consciente que a gente consegue programar o nosso subconsciente ou servomecanismo para atingir algum alvo. E, consequentemente, aquilo que não conseguimos atingir, aquilo que não conseguimos alcançar, é culpa basicamente dessa nossa mente subconsciente, porque ela não foi programada adequadamente ou foi programada justamente para não atingir aquele alvo. Então, no vídeo de hoje, gente, eu quero explicar para vocês de uma forma completa como a nossa mente nos separa da manifestação, daquilo que a gente quer atingir, dos nossos objetivos, tá? Então vamos aqui para a folha de papel que eu vou desenhar literalmente para você como que a nossa mente consegue alcançar ou não os nossos objetivos. Bob Proctor separava a nossa mente em mente consciente aqui embaixo, e subconsciente. Nessa ilustração aqui, a gente começa a perceber que a parte subconsciente da nossa mente, ela é muito maior do que o nosso consciente. E por que o subconsciente é maior do que o consciente? Porque aqui no subconsciente que todas as nossas crenças e verdades absolutas sobre a vida, sobre nós mesmos, sobre tudo, são armazenadas, de modo que a gente execute automaticamente essa programação que está aqui. Por exemplo, quando a gente está aprendendo a dirigir, o que a gente faz no início? A gente não tem a prática, aquela habilidade, aquele hábito de dirigir. Então, a gente começa conscientemente a fazer as coisas, né? O passo a passo para dirigir, que é ligar a chave, ajustar os espelhos, botar o cinto, pisar na embreagem, acelerador, passar a primeira marcha, enfim, todo esse passo a passo que no início a gente faz com plena atenção e foco no momento, com o tempo e com a repetição a gente começa a colocar esse hábito no nosso subconsciente. Depois de um determinado número de vezes, de tanta repetição que a gente fez, esse hábito, né, essa atividade, ela passa para o subconsciente que executa automaticamente. Ou seja, a gente dirige até de olhos fechados, não é verdade? E essa é a função do nosso subconsciente, é executar de forma que gaste menos energia possível as nossas atividades diárias, né? Então, a função dessa mente subconsciente, qual é? Primeiro, manter a sobrevivência, tá? A função primordial dela é sobrevivência. E com o quê? Com o menor gasto calórico possível, né? Com economia de energia, tá? Então, a mente subconsciente, quando aquilo que a gente faz repetidas vezes, conscientemente, que gasta energia, né, gente? Quando a gente está aprendendo um novo hábito, a gente tem que colocar ali energia, atenção, dá até dor de cabeça, dependendo de quanto a gente ali está fazendo, né? Então, gasta energia. É cansativo, não é vantajoso para o nosso sistema manter esse gasto de energia continuamente. Então, o que acontece? Passa para o subconsciente, e o subconsciente executa automaticamente, economizando energia e mantendo a nossa sobrevivência, né? Porque gasto de energia significa, né, morte, né? A gente vai, pela lógica da mente subconsciente, quanto mais energia a gente gasta, menos a gente tem para sobreviver. Então é isso.
Aí o que acontece? Quando a gente tá dos 0 aos 7 anos, a divisão aqui da mente consciente e subconsciente, ela é como se tivesse uma porteira aberta. Então é muito fácil colocar ideias, implantar ideias no nosso subconsciente, né? Quando a gente é criança, é muito fácil a gente aprender coisas, a gente ter novos hábitos, né? Então a gente sabe que criança aprende muito rápido, né? Por quê? Porque é muito fácil. Essa porteira aqui que separa a mente consciente da subconsciente, ela tá aberta, então é muito fácil implantar as regras da vida na cabeça dessa criança. Ah, meu filho, você tem que se comportar. Ah, você tem que papar tudo. Ah, a vida é difícil. Ah, enfim, todas essas verdades, entre aspas, que a gente conhece na vida adulta, a gente aprendeu aqui na nossa infância de modo muito tranquilamente, né? Muito fácil porque a porteira tá aberta. Depois dos 7, 8 anos, essa porteira aqui, ela se fecha, tá? Ela se fecha e fica mais complicado de colocar coisas aqui na nossa mente subconsciente. Não que seja impossível, mas é mais complicado. Por quê? Porque a mente como um todo, ela já entendeu como sobreviver na Terra, como sobreviver fora, né, da barriga da nossa mãe. O nosso sistema aprendeu. E aí, continuando aqui, tem a parte onde fica o nosso corpo, que é bem menor do que a nossa mente, tá? Esse aqui é o nosso corpo. E o que acontece com o nosso corpo? O nosso corpo é uma estrutura que percebe, que tem os receptores de percepção de como que funciona a vida fora da barriga da nossa mãe. Então, com o corpo, a gente vai coletando dados do ambiente através dos nossos sentidos, né? Visão, audição, tato, paladar, né? A gente vai coletando esses dados do ambiente aqui, né? Conscientemente, que vai enviando dados para o subconsciente. Então, à medida que a gente vai repetindo situações de vida, né? A gente vai repetindo situações de vida. Ah, passar dificuldade. Ah, a gente vê a nossa mãe sofrendo por causa de traição. Ah, dificuldade financeira, vida difícil. A gente vai vivendo, né? Vendo com os nossos olhos e vivendo isso com o nosso corpo, com essa estrutura aqui, que repetidamente vai enviando dados para o subconsciente que vai se tornar uma verdade absoluta. Todo homem trai, a vida é difícil, dinheiro difícil de conseguir, os ricos não vão entrar no reino dos céus. Enfim, todas essas baboseiras, né, que impedem a nossa expressão máxima quando adultos, né? Porque a gente fica cheio de crença, acreditando que a vida é aquilo ali, a vida é difícil, a vida é limitada e a gente não consegue se expressar plenamente aqui no plano, né, no planeta Terra. E é assim que a gente vai formando os nossos hábitos, né? Com a vida difícil, é muito difícil. O que a mente consciente está coletando os dados através dos 5 sentidos, né? Enviando para o subconsciente que eu preciso sobreviver. Então, o que eu preciso fazer? Economizar energia. E o que significa economizar energia? Significa, basicamente, afastar da dor e buscar o prazer ou o bem-estar, não é verdade? Porque quando a gente tá se sentindo bem, quando a gente tá feliz, a gente melhora todo o sistema imunológico, a gente economiza energia, né? Porque dor, né? Tanto dor física quanto emocional é algo que gasta muito energia. Então, o objetivo da nossa mente, coletando esses dados aqui, né, é entender como funciona o mundo externo e criar padrões para afastar da dor e buscar o prazer, né? Ou seja, se sentir bem, né? É assim basicamente que funciona a nossa estrutura, tá? Mas o que acontece quando a gente, por exemplo, continuamente vive momentos de estresse na vida infantil ou na vida adulta, né? Porque aqui, não sei se você percebeu, que para colocar uma ideia no subconsciente e ela se tornar uma verdade, você precisa repetir várias vezes aquela coisa. Você tá vendo, você tá vivendo, ou por repetição ou por forte impacto emocional, a gente consegue criar crenças novas aqui no subconsciente, tá? Na nossa infância, basicamente por repetição ou até mesmo por algum trauma que a gente viveu, a gente cria ali aquela ideia, aquela verdade sobre uma situação. Tá? Mas é a nossa verdade, não é a verdade verdadeira de todos os seres vivos, é a nossa verdade baseado naquilo que a gente captou com o nosso sistema aqui, com o nosso corpo, né? E se tornou uma crença
repetidamente se tornou uma crença no nosso subconsciente. E ela vai entender. O nosso subconsciente, gente, ele não julga, tá? Ele só capta os dados da mente consciente, daquelas informações que a gente está enviando para ela. Se está enviando continuamente o mesmo sinal, ela está entendendo que aquilo é um padrão. E aí cria uma rede neural em volta desse padrão, de forma que afaste a gente da dor ou busque pelo prazer. A partir do momento que você vive continuamente estresse, tá? Seja na infância, né? Vamos dizer que agora a gente está na idade adulta. Então a gente vai ali pro nosso trabalho, continuamente, é estresse. O que a mente vai entender? Opa, estresse é um padrão. Então é isso que ela quer viver. Então isso economiza energia. E aí o que vai acontecer no seu mundo físico? As coisas vão acontecer para reforçar a ideia do teu subconsciente de que o estresse é um padrão que você quer viver, é um padrão já definido. Então você vai começar continuamente, né, gastando menos energia possível vivendo situações de estresse. Olha só que loucura, gente. Continuamente você tá mandando mensagem pro teu subconsciente de que estresse é o padrão. Então, como ele não julga, ele só recebe as informações, estabelece hábitos, os seus hábitos vão estar envolvidos em situações de estresse para confirmar isso que você colocou nele, né? Então, você vai manifestar aqui no seu corpo, né? Você vai manifestar na sua vida aqui situações de estresse. Por isso que às vezes, gente, a gente fala que a pessoa tá viciada em estresse. Você já teve alguma sensação de, por exemplo, você vive tanto tempo numa situação negativa que quando acontece algo positivo você acha estranho, você se sente desconfortável? É justamente quando a gente fala que a pessoa tá viciada em emoções negativas, né? Por quê? Porque já viveu tanto aqui no consciente que isso se tornou um padrão no seu subconsciente e isso vai se tornar uma verdade absoluta, tá? Vai se tornar um hábito na sua vida. Tá? Mas o que acontece, gente? Olha o paradoxo aqui, tá? Quando a gente vive continuamente no estresse, tá? Cria esse padrão, né? E a gente começa a manifestar isso na nossa vida, tá? Porque a gente ensinou a nossa mente que esse é o padrão que a gente quer viver. Lembra? A mente subconsciente, ela não julga, ela só recebe as informações e se for repetidas tempo suficiente ou com um forte impacto emocional, ela vai se tornar um padrão na sua vida, uma verdade absoluta. Então, a verdade é estresse contínuo. Qualquer coisa que se afaste disso, ela vai reconhecer como uma ameaça a tua sobrevivência. Por quê? Porque você está se afastando do padrão que você estabeleceu nela, né? Olha só que loucura. O que acontece com o nosso corpo quando a gente está continuamente vivendo no estresse, né? A gente sabe que o corpo adoece. E por que o corpo adoece? Gente, voltando um pouquinho, como que acontece o estresse? Para que serve os hormônios do estresse? Lá na época das cavernas, né, e principalmente em animais, assim, que vivem nas savanas, que vivem correndo perigo o tempo todo, o estresse, ele serve para liberar esses hormônios, cortisol, esses hormônios que todo animal, né, racional ou irracional possui, são liberados na corrente sanguínea. E o que faz em momentos de estresse esses hormônios? Eles vão, né, o teu corpo vai entender que precisa parar o metabolismo normal, padrão, para dar prioridade à sobrevivência. Então, o que vai acontecer? A tua corrente sanguínea, o sangue vai ser desviado, vai ser tirado, por exemplo, de digestão, vai ser tirado, por exemplo, do teu sistema imunológico, para as extremidades do teu corpo, né? Para você correr ou lutar, né? O comportamento de luta ou fuga, que serve para você sobreviver ali naquele estresse. Imagina você na savana, né? Nossos ancestrais vivendo lá nas cavernas e o tempo todo tendo ameaças, moita atrás de moita, né? Vai que tem um leão, um tigre ali atrás de você, que só você passar e que ele vai te matar. Então, os nossos ancestrais, eles precisavam desse sistema de luta ou fuga ativado o tempo todo, né? Quando eles saíam das cavernas para caçar, por exemplo, né? Qualquer sinal de ameaça, o que acontecia? Puf, eles corriam ou eles lutavam, né? O sentimento é o comportamento normal de luta ou fuga que o estresse que a gente vive continuamente é liberado. Por exemplo, nos animais, né? Digamos que tem lá uma gazela lá na savana que está pastando tranquilamente, em paz. Quando vem um leão, né, começa a correr atrás dela. O que vai acontecer? Esses hormônios do estresse vão ser liberados na corrente sanguínea do animal, que vai
acelerar esse processo, né, esse comportamento de luta ou fuga, mandando a corrente sanguínea vai para as pernas, para os braços, né, para correr ou para tentar sobreviver. E enquanto isso, as funções mais básicas que eu já falei, o sistema imunológico, digestão, tudo vai ficar em stand-by, né? Porque a prioridade no momento é o quê? A prioridade é sobrevivência. Então, a partir do momento que a gazela vai, né? Corre, pronto. Conseguiu ali distrair o leão foi pro outro lado, conseguiu escapar das garras do leão, automaticamente o sistema de estresse abaixa, né? Não precisa mais daqueles hormônios ali de luta ou fuga, ela volta ao normal, começa a pastar normalmente. Na nossa sociedade atual, a gente vive continuamente no estresse. Não por causa dos leões mais, né? Mas por causa de ameaças como o chefe, o trânsito, o seu marido chato, a sua esposa chata, os seus filhos, enfim, tudo que envolve o teu dia a dia ali que tem estresse, significa que você está continuamente, num contínuo, com esses hormônios de estresse o tempo todo, muito tempo, tá? Não só naquele momento pontual ali que aconteceu um problema, mas não, durante todo o dia a gente acorda assim, vai pro trabalho assim, se irrita, se estressa mais, volta para casa, dorme assim, e volta no outro dia, acorda de novo estressado. Então, a longo prazo, gente, o que isso vai fazer com o nosso sistema imunológico, né? A longo prazo, o nosso sistema imunológico vai ficar debilitado e a gente está sujeito a qualquer tipo de doença, né? Porque o nosso corpo, é uma máquina e ele consegue nos proteger de tudo, inclusive de doenças intrínsecas, né? Como câncer, por exemplo, né? Nosso sistema imunitário, ele tem ali mecanismos que conseguem corrigir células defeituosas que, né, do contrário, poderiam causar um câncer. Mas a partir do momento que a gente vive continuamente em estresse, né, o que está acontecendo? Os hormônios do estresse estão na nossa corrente sanguínea e a gente está continuamente com aqueles hábitos de luta ou fuga, né, e o nosso sistema imunológico fica prejudicado. A nossa digestão fica prejudicada, tem prisão de ventre, tem dor no estômago, enfim. Vocês conseguiram pegar o cerne do que é nós vivermos na sociedade atual? Então, como é que faz para sair desse circuito automático, né? Porque vocês viram que vira um padrão no seu subconsciente, né? Por isso, gente, que mudar comportamentos, mesmo que a gente saiba conscientemente que é negativo, reclamação, fofoca, vitimização, estresse contínuo, a gente sabe que isso faz mal, mas isso já se tornou um padrão. E o subconsciente entende que isso é uma forma de sobreviver. É tão difícil mudar um padrão desses porque você tem que mudar o teu subconsciente, né? Então, o que acontece? Deixa eu passar para cá, peraí. Então, o que acontece? Então, que padrões a gente coloca no nosso subconsciente? A gente coloca vitimização, a gente coloca reclamação, a gente coloca dificuldade financeira, né? Financeira é o que a gente mais vê durante a nossa vida. Relacionamentos tóxicos. Enfim, tudo isso aqui são crenças, que são as chamadas crenças limitantes, né? Ou verdades absolutas que o nosso subconsciente tomou como hábito. Tá? Porque é conhecido, ele sabe que isso aqui é uma verdade porque é conhecido, você vive muito isso, né? Você vive o tempo todo isso, então já virou um hábito, por isso que é tão difícil alterar esse hábito. E por mais absurdo que pareça, o teu corpo, ele tem prazer em repetir esses comportamentos, né? Porque é conhecido, porque algo é um hábito, é algo conhecido, entendeu? Então ele entende isso como um prazer. Então o teu sistema automático, por padrão, vai continuamente repetir situações que tragam esses mesmos hábitos para você, tá? É inconsciente, gente. Por quê? Porque virou uma prática, né? Virou um hábito. Então, você só vai enxergar situações na tua vida que remetem a esses padrões, a esses hábitos aqui negativos que você colocou como regra no teu subconsciente.
Mas, ao mesmo tempo, a gente viu que continuamente liberando esses hormônios de estresse no teu corpo, né? Aquele corpo lá, né? Que a gente viu na outra imagem. Então, continuamente liberando esses hormônios, né? No teu corpo, você vai ficar doente. E aí, isso aqui vai virar uma bola de neve, né? Aí, às vezes, para você pode aparecer como gripes recorrentes, doenças recorrentes, baixa imunológica, pode aparecer como dor de cabeça, enxaquecas, pode aparecer, enfim, até isso chegar a um ponto que você tem duas opções. Ou você se mantém assim, porque acha que a vida é assim mesmo, lembra da verdade que você botou no seu subconsciente? E isso vai te levar, né, a uma situação não muito boa, ou você chega ao fundo do poço e finalmente decide mudar, né? Aquelas pessoas que, eu não aguento mais essa vida, eu quero sair disso, pra mim não dá, já chega. Sabe aquelas histórias de pessoas que chegaram ao fundo do poço e conseguiram depois sair de lá e criar vidas maravilhosas e se curar de doenças e sair da miséria e virar milionários, enfim, né? São as pessoas que chegam nesse ponto aqui, tá? Nessa deadline aqui, ou você muda ou fica assim e acaba com a sua vida. Tá? Então, esse é o limiar. E aí, gente, o que acontece? Neste momento aqui, que você decide mudar, aí vai começar uma briga interna. Por quê? Porque o teu servomecanismo vai precisar ser reprogramado, tá? Reprogramado com novas informações de como você quer viver a partir de agora. Se é sair da pindaíba financeira, você tem que colocar dados lá no teu subconsciente de novo, tá? Continuamente, repetidamente, para explicar para ele que o padrão agora é outro. Não é aquele que ele está acostumado. E o que ele vai fazer quando você começa a querer reprogramar ele? Ele vai chiar. Ele vai falar que não. Ele vai falar que é difícil. Ele vai dar situações de que vai te mostrar que não dá certo, que pessoas tentaram e não conseguiram. Ele vai contar várias historinhas para você voltar, para você manter o status quo que ele conhece, né? Aquela situação padrão que ele conhece. E é nessa hora aqui que tem o seu maior esforço, que é quando você tem que ficar ensinando ou reensinando a sua mente de que você agora quer uma vida diferente. E como você reensina, como você coloca novas crenças, novas verdades absolutas no teu subconsciente. De todas as maneiras que você puder. Você pensando, você imaginando, você conversando com a sua mente como se fosse uma criança, ensinando para ela que agora a vida é de outra maneira, agora você quer viver de outra maneira, tá? Então é você colocando novas verdades aqui, através, usando mesmo o seu corpo, né? Você, vamos lá, vamos falar, eu quero viver agora... Não quero mais dificuldade financeira, eu quero abundância. Então você vai se cercar de elementos, lembra aqui, né, no corpo, o corpo que capta as informações do ambiente. Então você vai nos ambientes onde tem a informação que você queira introduzir na sua mente subconsciente, visitando lugares que você quer viver, indo visitar, fazer um test drive no carro que você quer, indo visitar o bairro que você quer morar, a casa que você quer morar, ensinando a ele que este agora é o novo padrão que você quer manifestar na sua vida. Por isso que é tão difícil mudar uma crença, mas só muda quem tiver resiliência, quem tiver firmeza ali de entender como todo esse processo se passa dentro da sua mente, né? Que você tem um servomecanismo, que é um mecanismo que te serve, é um mecanismo onde você coloca ali as tuas crenças, coloca ali a programação que você quer, que foi inconsciente lá na tua primeira infância, né? Agora você pode fazer de forma consciente e intencional para mudar essa situação de vida para a situação de vida que você deseja viver a partir de agora. E aí que entra, gente, aquela questão da crença, né? Aí, resumidamente aqui, o que é uma crença? A crença é aquela verdade absoluta
né? São aquelas situações que nós vivemos repetidamente ou com forte impacto emocional que depois de estabelecidas lá no nosso subconsciente, no nosso servomecanismo, vão ocasionar pensamentos. E esses pensamentos derivados dessa crença vão nos gerar o quê? Vão nos gerar sentimentos, né? Quando a gente pensa muito numa coisa, a gente começa a sentir aquela coisa como se fosse real, né? Você pensa muito em violência, em doença, não sei o quê, você vai sentir o quê? Muito medo, vai ter, né, comportamentos que exprimam essa verdade. Né? Então você vai ter muito medo, você vai evitar, você vai evitar situações que te coloquem no risco. Né? Então esses comportamentos, né, que denotam a tua verdade vão atrair os resultados que você tem na sua vida. Então para mudar esses seus resultados, né, resultados atuais, vamos lá, resultados atuais, você tem que fazer o caminho inverso, né? Você tem que atuar nas suas crenças. E como a gente já viu aqui, para mudar uma crença, a gente tem que fazer como fizemos na nossa infância, ou como fizeram conosco, né? Nossos pais, nossos cuidadores, professores, o ambiente que a gente viveu criou aquele tipo de verdade, aquela crença na nossa vida. Então a gente tem que voltar ao começo e reprogramar essa crença para poder gerar novos resultados. Então, gente, eu espero que com esse vídeo você tenha entendido como que as suas crenças são feitas, né? Como que os seus resultados na vida estão sendo coerentes com aquilo que você tem, principalmente de forma subconsciente, gravado na sua mente, em forma de crenças e verdades absolutas. E a partir de agora, você é capaz de conscientemente alterar esses seus padrões para obter também novos resultados. Tá bom? Se você ainda ficou com alguma dúvida, quiser falar comigo, escreve aqui nos comentários, tá? Que a ideia aqui é sempre ajudar vocês a passarem para o próximo nível, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!